A ruína de Salomão, como a sabedoria se corrompeu em luxúria. Ele conversou com a fonte de toda a existência. Ele decifrou os enigmas do coração humano. A lenda diz que ele comandou legiões de espíritos e ergueu a morada de Deus na terra. O rei Salomão não foi apenas um homem, foi um símbolo. O ponto mais próximo que a humanidade ousou chegar de uma sabedoria que espelha o divino. Esta é a imagem que nos foi legada, o auge da realização humana, banhado em ouro e abençoado pela paz. Mas esta é apenas metade da verdade, e uma meia-verdade é a mais perigosa das mentiras, pois o mesmo homem terminou seus dias afogado em excessos, de joelhos, não diante do Criador que o abençoou, mas diante de estátuas frias de pedra e madeira, ídolos de deuses que exigiam o sangue de crianças. Como? Como a luz mais brilhante do mundo pôde projetar a sombra mais escura da história? A resposta que todos repetem é simples: o poder, as mulheres, a luxúria. Mas aqui, em O Sagrado Mistério, nós não nos contentamos com o óbvio. Nós buscamos a arquitetura invisível da queda. A ruína de Salomão não começou quando suas 1000 esposas chegaram. Não começou com o ouro que fluía como água. A ruína de Salomão, a verdadeira tragédia, começou no exato momento em que ele recebeu seu maior dom. Esta não é uma história sobre a corrupção pelo poder. É uma história sobre o peso impossível da sabedoria. Um mergulho na anatomia de uma alma que tinha tudo e, exatamente por isso, perdeu a si mesma. O que descobriremos hoje é um espelho que reflete nossos próprios dons, nossos próprios talentos e o perigo sutil que se esconde em cada bênção. Prepare sua alma, estamos prestes a desvendar como a sabedoria divina, quando desprovida de humildade, se torna o mais potente dos venenos. O presente envenenado, a noite em que a sabedoria se tornou um fardo. Imagine a cena. Um rei jovem, ainda sentindo o peso instável da coroa. Ele está em Gibeão, o lugar alto, um local de sacrifício, de conexão. Naquela noite, a própria consciência universal se abre para ele. Uma voz lhe pergunta: peça-me o que quiser. Pense na vastidão dessa oferta, riqueza, vidas longas, a cabeça de seus inimigos, o que você, ouvindo agora, pediria. O pedido de Salomão entrou para a história como o ato supremo de nobreza. Dá-me um coração sábio para governar. Ele não pediu para si, pediu para seu povo. E o Criador, satisfeito, deu-lhe não apenas a sabedoria, mas tudo o mais que ele não pediu. Mas é aqui que o verdadeiro mistério começa. E é aqui que devemos olhar mais de perto. Nenhum dom é dado sem um custo. A sabedoria que Salomão recebeu não era humana, não era apenas inteligência, ou bom senso, ou experiência. Era uma sabedoria sobre-humana, divina em sua origem. No instante em que ele acordou daquele sonho, Salomão se tornou um ser fundamentalmente diferente de todos ao seu redor. Ele se tornou o único homem em uma sala cheia de crianças. Como você se conecta com aqueles que não conseguem ver o que você vê? Como você pede conselho a quem não consegue sequer compreender a natureza de seus problemas? O dom da sabedoria foi, instantaneamente, a sentença de um isolamento profundo. Um isolamento psicológico e espiritual. Ele podia ver a verdade por trás de cada mentira, a motivação por trás de cada sorriso, a consequência de cada ação. E isso, amados buscadores, é um fardo terrível. O dom o colocou acima dos homens. E quando você se sente acima da humanidade por tempo suficiente, você começa a esquecer que faz parte dela. A bênção em Gibeão não foi apenas o início de sua glória, foi a semente meticulosamente plantada de sua futura arrogância. A primeira rachadura em sua alma não veio da tentação, veio da própria bênção. Ele se tornou uma espécie de um só homem, uma ilha de entendimento em um oceano de ignorância.
E essa solidão, essa separação fundamental do resto do mundo, é um solo perigoso. É o solo perfeito onde a semente da soberba pode crescer, invisível a todos, especialmente àquele que a carrega. O tédio da onisciência, quando a vaidade se torna a única verdade. O que acontece com a alma que vive em isolamento? O que acontece com a mente que não encontra rivais, que não encontra mistério? O resultado inevitável, e esta é uma verdade difícil, é o tédio. Não o tédio momentâneo que sentimos em um dia ocioso. Estamos falando de um tédio metafísico, um tédio da própria alma. Salomão, o homem que recebeu o dom de entender tudo, tornou-se a primeira vítima desse entendimento. Ele escreveu sobre a ísope, que brota do muro, e sobre o cedro do Líbano. Ele dissecou o coração dos animais, das aves e dos homens. E quando ele chegou ao fim de seu conhecimento, quando não havia mais enigma a ser resolvido, ele olhou para o mundo e não sentiu nada. Foi dessa fornalha de vazio existencial que nasceu seu grito mais famoso: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Muitos leem isso como a depressão de um homem velho. Mas aqui, no Sagrado Mistério, nós o lemos como o diagnóstico preciso de um intelectual onisciente. É o suspiro de um homem para quem o mundo perdeu a cor, porque ele entendia a mecânica de todas as cores. Quando não há nada de novo sob o sol se torna apenas uma lâmpada monótona. Esta, buscadores, é a segunda porta da ruína. A sabedoria que não o deixava em paz o levou a um estado de profunda inquietação. E o que faz um homem com poder ilimitado, riqueza inimaginável e um vazio infinito no peito? Ele tenta preenchê-lo. Ele tenta desesperadamente sentir algo, qualquer coisa. A sua busca frenética por projetos grandiosos, por centenas de mulheres, por vinhos exóticos, por ouro e por entretenimentos, não era em sua raiz uma busca por prazer. O prazer se esgota rápido para quem entende sua mecânica. Foi uma busca por distração. Foi uma tentativa fútil de preencher um poço sem fundo com coisas materiais. Ele pensou que, se sua mente não podia mais ser estimulada, talvez seus sentidos pudessem. Ele usou a luxúria não como um fim, mas como um remédio para o tédio de sua própria sabedoria. Ele tentou afogar o grito de vaidade com o barulho do excesso, mas o vazio da alma não pode ser preenchido com coisas do mundo. E quanto mais ele tentava, mais vasto o vazio se tornava e mais desesperada sua busca se tornava. Ele conquistou o mundo intelectual, mas isso o deixou oco. Agora, ele tentaria conquistar o mundo material, a arquitetura do ego, do templo de Deus ao palácio de 1000 cômodos. A sabedoria divina que fluiu para Salomão não era apenas abstrata, ela se manifestava no mundo físico. Era uma sabedoria de engenharia, de logística, de beleza e de ordem. Era a habilidade de transformar o caos da matéria-prima na glória da forma. E esta sabedoria recebeu sua primeira e mais pura missão: construir uma morada permanente para o sagrado, o Templo de Jerusalém. 7 anos. 7 anos de trabalho meticuloso, de foco singular, de devoção transformada em cedro e ouro. Foi o ápice de sua sabedoria a serviço de Deus. A obra foi concluída, o divino tinha sua casa, mas o construtor não conseguia parar. O que acontece quando o dom de construir é maior que o propósito inicial? O que acontece quando a ferramenta divina permanece na mão do homem, mesmo depois que a obra de Deus está terminada? A resposta está gravada em pedra e em um número revelador: 13 anos. Após os 7 anos do templo, Salomão passou 13 anos construindo sua própria casa. O dobro do tempo, o dobro do foco, o dobro do esforço. O que essa matemática da alma nos revela?
O templo era para Deus. O palácio era para Salomão. A sabedoria divina da arquitetura, dada para honrar o Criador, foi silenciosamente sequestrada pelo ego do rei. O palácio não era apenas uma residência, era uma declaração. Era a vaidade de Eclesiastes tornada física. Era um monumento à sua própria magnificência. Um labirinto de 1000 cômodos para abrigar sua inquietação, seu tédio e, em breve, suas 1000 mulheres. O dom divino da organização foi distorcido. A sabedoria para projetar o sagrado foi usada para projetar o profano, o excessivo. Cada coluna polida, cada viga importada, refletia menos a glória de Deus e mais a glória de Salomão. Ele confundiu as duas coisas. Ele começou a acreditar que sua própria grandeza era um testemunho de Deus, quando, na verdade, ela estava se tornando um ídolo concorrente. E quem paga o preço quando o ego constrói seus monumentos? O povo. O dom da logística foi usado para criar um sistema de impostos opressivos e trabalho forçado, tudo para sustentar a construção interminável de uma glória pessoal. A sabedoria de Salomão o tornou o maior arquiteto de seu tempo, mas ele se esqueceu de vigiar o arquiteto mais perigoso de todos, seu próprio ego, que agora desenhava as plantas de sua ruína. A sabedoria mundana, a corrupção da diplomacia e o preço das rainhas. Agora adentramos o coração do palácio de Salomão e nos deparamos com um número que choca a imaginação. 700 esposas, 300 concubinas. A mente moderna, e mesmo a antiga, vê isso como o auge da luxúria, um excesso carnal. E foi. Mas se olharmos apenas para a luxúria, perdemos o mecanismo mais sutil e perigoso da queda. Muitas dessas alianças, buscadores, não nasceram do desejo, nasceram da diplomacia. Cada princesa estrangeira, da filha do faraó em diante, era um selo em um tratado. Cada casamento era uma garantia de paz, uma rota comercial aberta, uma fronteira segura. Aos olhos do mundo, aos olhos de qualquer conselho real, esta era a política mais sábia possível. Salomão estava construindo um império global, não pela espada, como seu pai Davi, mas pela aliança. Um império mantido unido por laços de sangue e matrimônio. Uma obra-prima da sabedoria mundana. E aqui, neste exato ponto, a sabedoria divina e a sabedoria mundana colidiram. Havia uma instrução clara, um princípio atemporal dado ao seu povo. Não se misturem, não tomem esposas das nações ao redor, pois elas certamente desviarão seus corações para os deuses delas. A lei espiritual era absoluta, mas o que fez Salomão, o homem que se sentia isolado em sua própria genialidade? Ele olhou para essa lei e, em sua arrogância intelectual, pensou: isso é para homens comuns, isso é para o povo. Mas eu sou Salomão. Eu conversei com Deus. Minha sabedoria é meu escudo. Eu posso controlar o veneno. Eu posso fazer a aliança política sem me contaminar com a infecção espiritual. Este foi o seu erro fatal. Achar que sua mente brilhante poderia administrar o pecado. Achar que ele estava acima da lei divina que se aplica a todas as almas. E assim, ele abriu os portões. E cada princesa não veio sozinha. Ela trouxe sua comitiva, sua cultura, seu idioma, e ela trouxe seu Deus. E Salomão, o sábio diplomata, para manter a paz em seu palácio, para honrar os tratados, teve que ceder. Começou pequeno. Um pequeno altar ele deve ter racionalizado. Um gesto de respeito não significa nada para mim. Mas ele esqueceu que o espaço espiritual nunca fica vazio. Ele, o construtor do templo, agora convidava oficialmente outros deuses para sua capital. Sua sabedoria política foi a ferramenta que ele usou para anular sua sabedoria espiritual. Ele foi tão brilhante em sua estratégia que pavimentou o caminho para sua própria ruína. O preço de suas rainhas não foi o dote que elas trouxeram. Foi a alma que elas exigiram em troca.
a erosão da identidade. Como 1000 mulheres dissolveram um rei. Nós falamos do número 1000, 700 esposas, 300 concubinas. Falamos da política e da diplomacia. Mas agora devemos ir mais fundo. Devemos parar de olhar para a política e começar a olhar para a psique. O que acontece à identidade de um homem, de um rei, que se liga íntima e politicamente a 1000 mulheres? Esta não é uma questão de logística, é uma questão de fragmentação espiritual. Um rei, para governar com sabedoria, deve ter um centro. Ele deve ser uma rocha, um ponto de singularidade moral e espiritual, para o qual a nação possa olhar. O jovem Salomão, com seu pedido de um coração sábio, era essa rocha. Mas o Salomão mais velho, ele se tornou um camaleão. Pense no que é exigido. Para manter a paz com a princesa egípcia, ele deve honrar suas tradições. Para agradar a princesa moabita, ele deve entender seus costumes. Para apaziguar a princesa Sidônia, ele deve respeitar seus deuses. Agora multiplique essa negociação de identidade por 1000. Ele não estava apenas administrando alianças, ele estava administrando realidades. E para fazer isso, ele teve que se tornar 1000 pessoas diferentes. A voz singular de sua sabedoria divina, aquela clareza que ele recebeu em Gibeão, foi progressivamente abafada. Abafada por uma cacofonia de exigências, de expectativas, de obrigações culturais e de energias espirituais concorrentes. O homem que pediu um coração sábio e entendido, agora possuía um coração dividido. Dividido em 1000 pedaços. Cada esposa levou consigo uma fração de sua integridade, um pedaço de seu foco, um canto de sua alma. Ele se tornou um homem sem centro. Ele se tornou um eco das vozes ao seu redor, em vez de a voz que seu povo precisava ouvir. Sua identidade não foi conquistada, ela foi dissolvida. E um rei sem identidade é apenas um ator no trono. Um homem que não sabe quem é, não pode defender nada. Ele perde a capacidade de dizer não. Ele perde a fronteira entre o sagrado e o profano, porque ele mesmo já não tem fronteiras internas. A permissividade que estava por vir, a idolatria aberta, só foi possível porque, no momento em que ela bateu a porta, já não havia um Salomão lá dentro para se opor a ela. Havia apenas um comitê de 1000 vozes, e a verdade divina era apenas mais uma opinião na sala. A tirania da logística, o peso esmagador de administrar o excesso. Um homem sem centro, como vimos, não consegue governar a si mesmo. Mas o que acontece quando esse homem governa um império? O império de Salomão, lembrem-se, era uma maravilha. Não era um império de conquista militar, mas de organização. Sua sabedoria era, em sua essência, logística. Ele entendia as rotas comerciais. Ele sabia onde o ouro estava. Ele sabia como movimentar cavalos, carruagens, cedro e pedras. Ele transformou Israel de um reino tribal em uma potência econômica global. E este, buscadores, é o coração de uma armadilha que todo líder, toda nação e toda alma próspera enfrenta. O sistema que você constrói para alcançar o sucesso se torna a prisão que você deve administrar para manter o sucesso. O palácio de 1000 cômodos precisava ser limpo. As 1000 esposas precisavam ser alimentadas, vestidas e protegidas. As carruagens de guerra precisavam de manutenção. Os navios que traziam o ouro de Ofir precisavam de portos e de tripulações. O excesso glorioso de Salomão tinha um apetite insaciável. E a sabedoria divina, agora divorciada da humildade e da identidade, tornou-se algo frio, tornou-se gerenciamento. A única pergunta de Salomão não era mais, isto é justo? Ou, isto honra a Deus? A pergunta se tornou, isto é eficiente? Para alimentar a máquina do excesso, a eficiência se tornou seu único Deus. E de onde veio o combustível para essa máquina? Veio das costas de seu próprio povo. Salomão, o rei sábio, o construtor do templo, instituiu a corveia,
o trabalho forçado. O mesmo povo que Davi, seu pai, havia libertado, Salomão, seu filho, agora escravizava. Não com correntes físicas, mas com planilhas de impostos e cotas de trabalho opressivas. Ele dividiu o país em distritos, não para melhor governar, mas para melhor extrair. Sua sabedoria em logística se tornou uma tirania. Ele se tornou tão bom em administrar coisas que esqueceu o valor das pessoas. As almas de seu povo se tornaram apenas mais um recurso em sua contabilidade imperial. Este é um dos estágios mais sombrios da queda. É quando a sabedoria perde seu calor, perde seu coração. É quando o gênio se torna uma calculadora fria, disposta a sacrificar o humano no altar da eficiência. A nação gemia sob o peso do império que ela mesma ajudava a construir, e o rei, isolado em seu palácio, cercado por sua lógica e seu tédio, já não conseguia ouvir. O pecado da permissividade, a falha fatal do intelectual que sabe demais. O tirano da logística, o rei fragmentado em 1000 pedaços. Um homem tão sábio não pode simplesmente agir como um tolo. Ele precisa, acima de tudo, racionalizar sua própria decadência. E aqui encontramos o pecado mais sutil, o mais moderno e talvez o mais perigoso de todos, a permissividade intelectual. Tenha clareza sobre isto. Salomão não acordou um dia e decidiu se tornar um idólatra. Ele não trocou subitamente o Deus que o abençoou por Astarote ou Moloque. O processo foi muito mais insidioso, muito mais inteligente. Ele se tornou compreensivo. Ele se tornou tolerante. Ele se tornou o intelectual que acredita que sabe demais. Quando suas esposas estrangeiras, aquelas peças de seu xadrez político, pediram por seus próprios locais de culto, o que o sábio Salomão fez? Ele não viu o perigo espiritual. Ele viu um problema cultural. Ele viu uma questão de relatividade. Em sua mente, ele deve ter racionalizado. Eu entendo a arquitetura do universo. Eu sei que há apenas uma fonte. Esses deuses de pedra e madeira são apenas símbolos. São fábulas para mentes mais simples. Eles não têm poder real sobre mim. O homem que falou com a própria fonte. Que arrogância, que falha fatal e cega. Ele usou a sabedoria divina como uma desculpa para desdenhar das leis divinas. Ele se sentiu tão seguro em sua própria iluminação que se tornou cego para a escuridão que ele mesmo estava convidando para entrar. Ele tratou a traição espiritual não como uma verdade absoluta, mas como uma preferência cultural que ele, como um líder cosmopolita e sábio, deveria respeitar. Este é o veneno do intelectual que sabe demais. Ele acredita que seu entendimento o torna imune à infecção. Ele acredita que pode tocar a escuridão sem se sujar. Ele esqueceu o princípio mais básico da realidade espiritual. Aquilo que você permite, você endossa. Aquilo que você tolera, você convida a crescer. A permissividade de Salomão não foi um ato de fraqueza passiva, foi um ato ativo de orgulho. Foi a declaração silenciosa de que ele estava acima das regras, que ele era a exceção. E ao fazer isso, ao permitir o primeiro altar estrangeiro no solo sagrado, ele não estava apenas sendo um diplomata. Ele estava quebrando o selo de proteção de sua própria alma e de seu reino. O veneno agora não estava apenas nos portões. Ele estava sendo servido em taças de ouro dentro da sala do trono. O ponto de não retorno, o altar de Moloque e a traição do construtor. A permissividade, buscadores, nunca é o fim. Ela é apenas a porta de entrada. A alma que se torna tolerante ao veneno logo descobre que a tolerância exige cumplicidade. O que começa como um gesto de respeito diplomático, inevitavelmente se torna participação ativa. E para Salomão, o intelectual que se sentia imune, o próximo passo foi a queda final no abismo. O rei que foi meramente permissivo, agora se torna o patrono.
O homem que tinha o tédio da sabedoria agora busca o estímulo da transgressão. E ele o faz, usando o mesmo dom que recebeu de Deus. O homem que construiu o templo agora usa seu tesouro, sua sabedoria de engenharia e seus arquitetos reais para construir, com suas próprias mãos, altares para os deuses de suas esposas. E não qualquer deus. A história registra o nome que congela a alma: Moloque, o deus do fogo, o deus que exigia o sacrifício de crianças. Parem e reflitam sobre isto. Não podemos passar por este ponto como se fosse apenas história. Este é o coração da tragédia. O homem que julgou com sabedoria divina para salvar um bebê de ser dividido ao meio, agora constrói o altar onde bebês seriam queimados. A sabedoria que lhe foi dada para preservar a vida agora era usada para honrar a morte. Este é o ponto de não retorno. Isto não é mais fraqueza, não é mais tédio, não é mais diplomacia. Isto é uma declaração aberta. É a traição absoluta. É a alma, em plena posse de sua luz, escolhendo ativamente a escuridão mais profunda. Por quê? Talvez, em sua arrogância final, ele tenha decidido provar que todos os deuses eram iguais a ele. Talvez, em seu vazio, ele buscasse a emoção final na profanação final. Ou talvez, e esta é a verdade mais terrível, o homem que se dissolveu em 1000 identidades já não tivesse nada dentro de si para se opor ao mal. Ele se tornou uma ferramenta. O construtor do templo de Deus se tornou o construtor do templo da morte. Ele usou o dom divino para cometer a blasfêmia suprema. Este ato não foi um deslize. Foi uma escolha. Foi o momento em que a sabedoria de Salomão, completamente divorciada da humildade, se tornou, de fato, a própria face da loucura demoníaca. E um ato desta magnitude, um desequilíbrio cósmico tão profundo, não poderia jamais ficar sem resposta. O universo e o Deus que o criou estava observando a sentença do céu, o confronto final e o reino rasgado. O universo é construído sobre o equilíbrio. O que é dado deve ser honrado. O que é profanado exige correção. O ato de Salomão, o patrono de Moloque, não foi um sussurro, foi um grito que rasgou o véu espiritual. E a consciência que o abençoou em Gibeão agora retorna. Mas não em um sonho de bênçãos, retorna em um confronto. A voz que ofereceu o que quiseres agora pronuncia: porque fizeste isto. Deus aparece a Salomão uma terceira vez e é um encontro de julgamento. Imagine a clareza deste momento. Para o rei que viveu em um nevoeiro de racionalizações, tédio e excessos, este deve ter sido um instante de clareza terrível. Aquele a quem ele traiu era real. As leis que ele desdenhou como relativas eram absolutas. A sabedoria que ele usou como escudo de arrogância agora se desfazia, expondo sua alma nua e corrompida. E a sentença divina foi perfeitamente justa. Foi uma sentença que espelhou a própria transgressão de Salomão. Ele, com sua diplomacia e suas 1000 alianças, havia rasgado a integridade espiritual do reino. Portanto, o reino seria rasgado fisicamente. A nação que ele uniu com sua sabedoria inicial seria dividida permanentemente por sua loucura final. A punição não foi a aniquilação. A punição foi a consequência. O legado de seu pai, Davi, seria honrado por um tempo, mas a semente da divisão estava plantada. O reino se partiria em 2. A ironia é devastadora. A sabedoria de Salomão foi dada para unir e governar, e agora sua corrupção garantia a divisão e o caos. Ele foi informado de que o instrumento dessa divisão já estava sendo preparado. Seus próprios servos, os homens que ele havia oprimido com sua tirania logística. A sentença não veio de um inimigo externo que ele não pôde prever. Veio de dentro de seu próprio sistema. A sabedoria que ele usou para construir seu palácio de ego, agora se tornaria a ferramenta para derrubá-lo. O confronto final
não foi uma batalha de espadas. Foi um veredito espiritual. O homem mais sábio do mundo foi pesado na balança e foi encontrado em falta. E agora ele teria que viver o resto de seus dias sabendo que a ruína de seu legado estava selada, não por um inimigo, mas por suas próprias mãos sábias. O espelho de Salomão. Sabedoria sem humildade é a definição da loucura. Finalmente, chegamos ao fim de nossa jornada. E o que encontramos? Um rei caído, um reino rasgado, um legado manchado. E a pergunta que ecoa através de 3 milênios permanece: como? E agora, buscadores, vocês entendem a resposta. A ruína de Salomão não foi um ato de inimigos externos. Foi um colapso interno. Não foi a luxúria pelo que ele não tinha. Foi o veneno do que ele possuía em abundância. Esta história, meus amigos, sobreviveu não como um registro histórico de um rei morto. Ela sobrevive como um espelho vivo. E agora é o momento de olharmos para ele, pois esta não é a história de Salomão. Esta é a sua história. Esta é a minha história. A história de toda a alma que já foi abençoada com um dom. O que é a sua sabedoria? É o seu intelecto, a sua carreira de sucesso, o seu talento artístico, a sua habilidade de liderar, a sua profunda compreensão espiritual? Todos nós temos um dom de Gibeão. E agora, olhe no espelho de Salomão, onde o seu dom está criando isolamento, onde você se sente tão único, tão à parte, que parou de ouvir conselhos, onde o seu sucesso já o levou ao tédio, aquela busca inquieta por mais, por um novo excesso, apenas para sentir algo, onde você está construindo palácios para o seu ego, usando o dobro do tempo e da energia que você dedica a construir um templo para a sua alma, onde a sua sabedoria mundana, suas alianças, sua rede de contatos, o seu desejo de ser diplomático está forçando você a fazer concessões à sua verdade mais profunda, onde você, para agradar as 1000 vozes ao seu redor, dissolveu sua identidade, tornando-se um camaleão sem centro, onde sua busca por eficiência o tornou um tirano, talvez consigo mesmo, ou com aqueles que você ama, onde sua tolerância intelectual, seu orgulho de saber demais, o tornou permissivo a coisas que sua alma sabe que são venenosas. Em quais altares modernos você já está se curvando? O altar do status? O altar do dinheiro? O altar da aprovação pública? A história de Salomão não é um aviso contra a sabedoria. É um aviso devastador contra a sabedoria desacompanhada. A sabedoria, sem a humildade como sua âncora, é a forma mais rápida de corrupção. Salomão tinha a sabedoria de Deus, mas ele esqueceu o temor de Deus. E o temor aqui não significa medo, significa reverência. Significa a compreensão de que você é o canal, não a fonte. A verdadeira sabedoria não é saber tudo, é saber que não somos tudo, é saber o nosso lugar. A lição final, o antídoto para o veneno que derrubou o homem mais sábio do mundo, é uma única palavra: humildade. A capacidade de, mesmo no auge de sua glória, lembrar-se de joelhos. Salomão nos ensina que a ignorância não é o oposto da sabedoria. A arrogância é. E a sabedoria que se senta no trono de si mesma, acreditando ser a fonte de sua própria luz, essa é a definição da loucura.